prazer em recebê-lo em nosso contato celebração, esse ponto nosso através da mídia, ponto da nossa igreja, Igreja Batista Celebração. Não podemos estar presentes de forma real, como a palavra de Deus nos ensina em culto, nesta quarta-feira, nesta noite, mas podemos manter esse momento de inspiração para todos nós pela mídia. Enquanto assim aguardamos esse momento, espero que o seu coração esteja ansioso, quando então podemos ou poderemos voltar à realidade que a palavra de Deus nos ensina do culto juntos. Juntos, algo essencial, fundamental que precisa haver em nossas vidas, na vida da nossa igreja. Então, contato, celebração, contato na palavra, na oração. Você está pronto? Vamos à palavra do Senhor. Contato, celebração, nesta noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lockdown revogado, confinamento acabou. Vamos ouvir o texto da palavra de Deus, Lucas 3, Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho, capítulo 3, começando com o verso 21, 3, 21, até o verso 23. Ouça a palavra de Deus, ouça a narrativa, aqui então na narrativa de Lucas 3, 21. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea como de uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Aí está a narrativa de Lucas, na palavra de Deus, então falando aqui deste momento no ministério de João Batista, o precursor, aquele que veio antes de Jesus, conforme já o profeta havia falado no Velho Testamento, anunciando a chegada do reino de Deus, a chegada do Messias, Jesus Cristo. E o povo está indo a João Batista para ser batizado à beira do Rio Jordão, o batismo do arrependimento, o batismo preparatório para receber o reino de Deus que viria no Messias. E Jesus então é batizado também. E logo que ele é batizado, logo após, diz o texto que ele estava orando. E aí se dá essa manifestação tremenda, marcante, do início do seu ministério. Lemos aqui que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o ministério. Aqui a marca, 30 anos aguardando. Agora é hora de começar. E então ele vai ao batismo, e no batismo há esta manifestação sobrenatural que vemos aqui. Vivemos lockdown, confinamento. É preciso ficar fechado. Mas aqui nós temos nesse texto um lockdown que foi revogado na minha vida e na sua, na vida do povo de Deus. Como que isso foi revogado? Como que isto é possível? Bem, Jesus aqui vai ao batismo. Por que ele foi ao batismo? Esse é o batismo do arrependimento. Jesus Cristo não foi alguém que precisou se arrepender, ele foi achado sem pecado, porque ainda que fosse verdadeiro homem, era verdadeiro Deus. Bem, esse batismo ali acontecia, era o batismo preparatório, o batismo anunciador da chegada do Messias, então sim, o romper aí do reino de Deus no Messias, dentro da humanidade. Esse é o movimento preparatório, o movimento anunciador, e o povo indo ao batismo. E Jesus, então, se batiza, entre outras coisas, para se identificar, ser solidário, para somar esse movimento, dizer eu sou parte dele, e para dizer, então, e ser revelado como cumprimento
desse momento aguardado no batismo de João Batista, como acontece em seguida ali quando então há essas manifestações sobrenaturais, uma voz falando e também o Espírito Santo descendo numa forma de pomba. Não diz que foi uma pomba, é apenas uma simbologia ali do que aconteceu, então como na forma corpórea de uma pomba. Enfim, aí está Jesus Cristo se identificando comigo e com você no batismo, para então no batismo do arrependimento, para então depois aquela identificação fundamental, primordial que acontece na cruz, quando então ele toma o nosso lugar, o nosso pecado ali, ainda que ele não tivesse pecado. Então começa a identificação dele aqui, ele é solidário conosco, ali no batismo do arrependimento e que leva então ao batismo cristão, que fala da morte e ressurreição de Jesus Cristo, impactando as nossas vidas. Aí está Jesus Cristo se identificando. Mas esse Jesus Cristo solidário conosco, que se identifica conosco aí, neste momento, através do ir ao batismo, quem é esse Jesus? Que essa solidariedade dele realmente tem algum poder, alguma possibilidade em relação a nós? Ou foi ele apenas um bem-intencionado na história? Note só o que acontece quando ele é batizado. Nós temos a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo ali, a presença do Espírito Santo. Mas nós temos também uma voz, a voz do Pai, que fala. Deus Pai se faz presente, Deus o Espírito Santo e Deus Pai se faz presente, juntos. Pessoas distintas, mas uma substância só ali se manifestando. E mais, Jesus Cristo, quem é Ele? A voz diz: este é meu filho amado, em quem tenho agrado, em quem tenho prazer. O Filho de Deus, Deus, o Filho Jesus Cristo. Nós temos aí o quê? O Deus triuno revelado nas Escrituras, um Deus só nesta comunidade de 3 pessoas. Enfim, aí está Jesus Cristo, não apenas como um bem-intencionado que vem querer ser solidário conosco por uma boa causa, até pela nossa causa espiritual, nossa necessidade de Deus. Não é somente um bem-intencionado, é Deus agindo. Na presença de Deus encarnado, a pessoa de Deus, o Filho Jesus Cristo. Então, nós temos este lockdown revogado como? Através da obra de Jesus Cristo. Por quem? Por Jesus Cristo, Deus conosco. Então é possível remover esse lockdown? Sim, é possível remover esse lockdown. Agora, o que acontece? A expressão, a narrativa de Lucas é esta: e o céu se abriu. E o céu se abriu. A porta escancarou. Chega de confinamento. Não há lockdown mais. O céu se abriu. Eu e você, Jesus Cristo, então, colocando para mim e você, esse acesso à presença de Deus. Não há mais porta fechada do céu para nós em Jesus Cristo. Nós precisamos, então, aprender a viver com os céus abertos. Aí está o drama humano, que é o drama do acesso, do acerto com Deus, com a divindade. E todo tipo de esforço e proposta existe. E mesmo quando não há presença da religião, nega-se o espiritual, o problema não vai embora, continua ali o anseio e o vazio espiritual que é buscado a ser
satisfeito através de coisas pequenas, secularistas. Enfim, esse texto já vislumbra a grande obra de Jesus Cristo. O céu se abriu. O céu não está fechado, não há um lockdown para nós, não há confinamento. O céu se abriu. E aí está Jesus Cristo nesse momento orando. Na oração, o céu aberto. Na oração, o céu aberto. A oração que vai acompanhar Jesus Cristo constantemente. O Evangelho de Lucas e os outros evangelhos, mas Lucas é muito claro sobre a constância da oração na vida de Jesus Cristo. Mas, particularmente, encontramos Jesus Cristo no Evangelho de Lucas orando em momentos cruciais. Por exemplo, agora a hora do seu batismo, quando é revelado quem ele é hora de começar seu ministério aos 30 anos de idade. Por que aos 30 anos de idade? Possivelmente porque a obra dos levitas, ou os levitas, aqueles que se dedicavam ao sacerdócio, a vida deles como sacerdotes iniciava aos 30 anos de idade. Talvez por isso. Mas enfim, aí está Jesus agora para começar seu ministério. Ele é batizado, se identificando conosco, solidário conosco, e ele ora. E vamos encontrar Jesus orando outras vezes. Nós vamos encontrar Jesus no Evangelho de Lucas orando no capítulo 6, verso 12, quando ele chama os seus discípulos. A hora de chamar os seus discípulos, o que ele faz? Ele ora. E depois nós podemos ir mais à frente e no capítulo 9, no verso 18, Jesus ora antes do quê? Antes dele lançar a pergunta para os seus discípulos: quem sou eu? Quem que as multidões pensam que eu sou? E aí a grande revelação: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e aparece em Lucas 9 e também lá em Mateus 16, a grande confissão de quem ele era, momento chave, quando então é declarado quem ele é, realmente, plenamente, abertamente. É o Messias esperado e prometido, o Filho de Deus, Deus conosco. Mas ainda no capítulo 9, nós temos também ali no verso 28, o momento da transfiguração, quando ele toma ali, então Pedro, mais o discípulo, e eles sobem ao monte onde há transfiguração. E ali então é mostrado e revelado que Jesus Cristo é o centro de tudo. Aparece Moisés, aquele que deu a lei de Deus, aparece Elias, o grande símbolo profético. Então essas duas figuras e esses dois movimentos do Velho Testamento aparecem ali no Monte da Transfiguração, e Jesus então no meio dos dois, e uma voz do céu diz: a ele ouvi. E os discípulos ouvem aquilo, veem aquilo. Mas antes desse momento, desta grande revelação de quem ele era, o cumprimento de todas as coisas, Jesus ora, diz o texto de Lucas, ali no capítulo 9, verso 28. E depois nós vamos para já o final, no capítulo 21, quando Jesus Cristo, antes da cruz, ora. Todos os momentos cruciais de Jesus Cristo no ministério dele, depois dos 30 anos, uns 3 anos de ministério, momentos cruciais, todos antecipados e marcados com oração. Os céus estão abertos, a mim e a você que somos de Jesus Cristo. Ele abriu o céu, ele veio para se identificar conosco, e isso aparece no batismo do arrependimento, mas depois, finalmente, na cruz. E através dele o céu se abre. O céu não se abre através de nós, não é a nossa oração que abre o céu. A nossa oração já encontra o céu aberto, porque Jesus abriu o céu para nós. A presença de Deus está aberta a mim, a minha oração, porque Jesus Cristo abriu. Através dele foi aberto. Então, precisamos olhar para Jesus Cristo, então não somente como aquele que abre a presença de Deus para nós, mas também como exemplo de como devemos regrar nossa vida, mover nossa vida através e na oração, como ele o fez.
particularmente nos momentos chaves da nossa vida, ficarmos atentos, momentos chaves, momentos decisivos, momentos quando podemos ir para a direita e para a esquerda, qual é a vontade de Deus? Oração. Momentos quando nós sentimos talvez pequenos, incapacitados, oração. Deus, na sua graça em Cristo, me deu o poder, a força, a sabedoria para esse momento. Sempre na oração, sempre na oração. Não na sua esperteza, meu irmão, minha irmã, não na sua inteligência, meu irmão, minha irmã, não nos seus recursos, poder que você tenha, meu irmão, minha irmã, não nos conhecimentos que você tem, não nos conhecidos que você tem, mas primeiramente em Deus, os céus abertos, como Jesus Cristo fez. Movido na oração, movido pela oração, essa prática precisa ser encontrada na sua vida. Mas é interessante que Jesus orou no seu batismo. E isto deve levar-nos a uma breve reflexão sobre a oração fez parte da sua vida desde o início. E vamos colocar o ponto do batismo. Vivemos dias quando, infelizmente, a mentalidade do mundo, que é a mentalidade do entretenimento, tudo é feito para entreter. Mesmo os assuntos sérios são tratados pelo entretenimento. Veja isso na televisão. Porque se olha qualquer informação, discussão, apresentação de coisa séria, como se olha também, por exemplo, um esporte, um show. Tudo vira um entretenimento. E aí isso afetou a igreja. E grande parte do mover de igreja e de vida chamada vida cristã é mais como um entretenimento, mais uma coisa aí para encher um pouco meu tempo, me distrair um pouco. Igrejas, inclusive, são modeladas conscientemente para se tornarem mais atrativas, mais uma forma de entretenimento. E aí o batismo também está sofrendo com isto. O seu batismo foi regrado na oração como o de Jesus Cristo. Aquele momento você realmente ali estava voltado para os céus abertos, a presença de Deus, mediado em Jesus Cristo, o Filho amado, que se identifica conosco e vai até a cruz por nós. Ali na hora do seu batismo, isso foi algo realmente consciente, maduro, ou foi um momento de alegria humana, foi um entretenimento, cumprir mais um ato interessante, quem sabe até de moda, quem sabe até empurrado, seja lá porque era algo agradável do ponto de vista familiar, ou foi este momento profundo como de Jesus Cristo, realmente entrando em comunhão com Deus, para uma vida com Deus. Começa ali. E então, começando ali, como na vida de Jesus Cristo, um caminhar de oração, particularmente nos momentos que podem modificar nossas vidas, momentos cruciais, momentos de decisão, momentos de iniciar etapas marcantes, oração, 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 olhar para Deus, céus abertos em Jesus Cristo e colocar tudo diante dele, nossas vidas. Modelo do batismo de Jesus Cristo, modelo da oração e modelo de, consequentemente, uma vida de oração precisa ser o seu modelo. Se não for no seu batismo, reflita este ante Deus, corrija isto e passe a entender o batismo, o momento quando você publicamente confessa e busca a presença de Deus mediada em Jesus Cristo para tudo que vai acontecer na sua história. O seu existir, a sua vida, será sempre um voltar para a presença de Deus em Cristo. E ali reconhecer que a sua vida pertence a Ele. E ali buscar fazer e entender a vontade de Deus. E dependente de Deus, e não no orgulho humano, na prepotência humana. Oração, céus abertos, para aquele que arrependido, então aceitou humildemente a identificação, a solidariedade de Jesus, que começa nesse batismo e termina na cruz principalmente.
e entregou sua vida a Deus, entendendo sua dependência e necessidade de Deus, a começar pelo perdão gracioso, dádiva. E aí então uma vida dependente de Deus em tudo e que se manifesta e acontece principalmente na oração. Para mim e você, então, o lockdown foi revogado em Jesus Cristo. Não estamos mais debaixo de confinamento. A porta se abriu, a presença de Deus é nossa na mediação de Jesus Cristo, que veio por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e vive eternamente como nosso mediador, mantendo a presença de Deus aberta. E a oração é a nossa grande entrada sempre. Podemos falar com Deus, podemos tratar com Deus aquilo que vai em nós. Como é que está a sua vida? Sua vida está no lockdown, meu irmão, minha irmã? Lockdown espiritual? A porta da sua casa talvez tenha que ficar fechada. Você encontra portas fechadas esses dias, mas a porta do céu está aberta para você. Você está saindo para entrar no céu? Como está a sua oração? A oração está lhe alimentando neste momento crucial, chave, quando o mundo está esquisito, há muito desconforto e transtorno, talvez lhe atingindo. Você está vivendo a porta aberta dos céus como Jesus Cristo e com Ele. Que a oração seja o seu grande alimento e a fundação da sua vida nesses dias, o sustentar da sua vida, na sua caminhada com Deus. Nós precisamos de oração. O céu está aberto. Ore por você, ore pela igreja. Então vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela tua glória, tua grandeza única. E nós te louvamos porque da tua glória o Senhor se voltou para nós, também na tua gloriosa graça e misericórdia e amor. Se voltou para nós em Jesus Cristo e através dele nos abriu a tua presença, abriu as portas dos céus. Louvado seja o teu nome por tal amor, graça, misericórdia. E quando nós vemos os nossos irmãos e quando nós olhamos a tua igreja, ó Deus, clamamos que o Senhor nos ensine mais sobre estas portas abertas. Quando vemos a humanidade sem uma solução, se entregando a todo o esforço espiritual religioso, que nunca garante os céus abertos de forma permanente, e outros que buscam nas coisas passageiras e efêmeras deste mundo o satisfazer do anseio mais profundo e interno, que é o anseio por ti, enganados vão atrás daquilo que é passageiro. Ó Deus, quando vemos esta dor e vazio na humanidade, nós te louvamos porque a nós foi dado o pleno conhecimento e possibilidade em Cristo de ter as portas dos céus abertas sempre, sempre. Por isso, ó Deus, chegamos à tua presença, pedindo que o Senhor, então, nos fortaleça neste privilégio que vem através da oração em Cristo Jesus, na mediação dele que abriu estas portas, abriu a tua presença. Ensina-nos a perseverar na oração, a marcar nossas vidas de oração, sempre na dependência de ti, sempre buscando a tua vontade, para que nossas vidas possam ser sempre edificadas por ti. Se meu irmão, minha irmã tem falhado, ó Deus, desperta para a oração. Que a tua igreja toda possa entender o lugar, a necessidade e o privilégio da oração. Perdoa, Senhor, se tem havido negligência. Corrige, ó Deus, a atitude, dá a disciplina e o entendimento da oração. Que esta igreja, a tua igreja, possa ser, Senhor, a igreja da oração. E nesses tempos mais difíceis, que ela não falte na vida de nenhum de nós. Como carecemos da oração,
Olhamos para o Senhor Jesus Cristo na narrativa dos evangelhos e vemos o exemplo dele, não só a possibilidade nele de oração para nós, mas o exemplo. Ó Deus, livra-nos da tolice de que podemos fazer diferente de Jesus Cristo. Se alguém vivendo, Senhor, movido primeiramente na força do seu próprio poder, das suas possibilidades, do que tem, dos recursos humanos, e não primeiramente, Senhor, a dependência de Ti, e nem primeiramente na direção Tua, Senhor, traz esse irmão, essa irmã de volta ao lugar onde deveria estar, na Tua dependência, e então na prática, no andar da oração. Rega-nos, Senhor, com oração, e então rega-nos com a Tua presença, o buscar da Tua presença, o entrar nesta porta aberta. E, ó Deus, olha para cada um de nós, no nosso caminho, naquilo que vai no nosso coração. Há necessidades, ó Deus, o Senhor sabe quais são. Há clamores diferentes e há clamores. Ouve, Senhor, aí está o meu irmão, minha irmã, nesta condição, nessa situação. Venha ao encontro, ó Deus, com a Tua graça, trazendo os recursos necessários, a começar do íntimo. Ó Deus, fortalece a fé, o andar contigo, e que todos nós possamos prevalecer durante esse tempo especial, desafiador, que possamos atravessar esse vale na Tua força, na Tua direção, que ninguém seja achado, Senhor, caído pelo caminho, derrotado, frio, afastado. Ó Deus, vai ao encontro, então eu peço mais uma vez, ministra a necessidade de cada um, para que todos, Senhor, possam se levantar, andar com passos firmes, olhando para Ti e não para o mundo e as situações, mas olhando para Ti e em Ti encontrando forças para continuar, para andar da forma que deve andar. Ó Deus, que todos nós possamos guardar a nossa carreira bem guardada e mantê-la, Senhor, avançando. Nenhum de nós vem interromper. Fortalece a Tua igreja, fortalece meu irmão, fortalece minha irmã, Senhor, e leva-nos assim debaixo da Tua graça. Continua a prover para nós o que precisamos nas nossas necessidades diversas, inclusive material. Cuida da nossa saúde, envia, Senhor, os recursos materiais e cuida de nós, ó Deus, enquanto atravessamos esses dias. No Teu cuidado queremos estar, em Ti esperamos, sabemos, Senhor, que Tu és aquele que está sobre todas as coisas, sobre nossas vidas. Assim reconhecemos e assim dependemos de Ti. Oramos no amor Teu por nós, em Cristo Jesus. Amém e amém. Continue firme, firme na oração, firme na palavra, e eu espero que no seu coração haja um anseio profundo pela volta da igreja. Que isto que a palavra nos ensina, nos ordena, estarmos juntos, sermos um só povo, e que não podemos fazer agora, que isso esteja fazendo falta na sua vida. E se não está, meu irmão, verifica isso com Deus, porque algo não está certo então. Mas que você esteja até triste por não estar com a igreja. Que haja esse anseio como deve ser natural para aquele que foi transformado por Jesus Cristo e foi colocado no corpo de Cristo. E possamos voltar ao culto. Ore sobre isto. Permaneça firme enquanto aguardamos. E logo certamente estaremos de volta com a graça de Deus. Seja fiel na oração, na palavra, seja fiel no seu testemunho diante do mundo, seja fiel na sua contribuição, podendo fazer online ou de outras formas, por Pix. Enfim, vamos manter a obra de Deus viva, enquanto nós somos gratos e dependentes de Deus na provisão dEle. Fica com o Senhor, fica na graça e na paz em Cristo Jesus. Sentir
posso ver que você não é feliz. E vou dizer que não podes ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar.